Olá! No ano de 1973, o brasileiro Ricardo Trajano era estudante de engenharia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O jovem de 1,90 m sonhava alto. Músico e roqueiro, em nome da paixão, ele resolveu viajar até Londres, cidade inglesa considerada a Meca do rock. Só que aquele destino sagrado acabou levando o rapaz não ao céu, mas direto ao inferno. Ele embarcou no Boeing 707 da Varig rumo a Orly, na França, que terminou de modo trágico. Faltando menos de 1 minuto para se chegar no aeroporto, o avião em chamas fez um pouso forçado num campo de cebolas, tirando a vida de quase todos os passageiros, inclusive do mato-grossense mais ilustre da época, o presidente do Senado Federal Filinto Miller, sua esposa, Dona Consuelo, e seu neto Pedro. Entre os 11 sobreviventes, apenas um era passageiro. E sabe por que ele sobreviveu? Porque esse carioca de apenas 21 anos desobedeceu todas as instruções de segurança que havia recebido. Seu nome é Ricardo Trajano. Hoje, aquele jovem transgressor, cujo estado ao ser retirado do avião em chamas era tão grave que os médicos não lhe davam mais do que 1 semana de vida, é pai de 2 meninas e descobriu uma nova paixão: auxiliar outros sobreviventes de acidentes a superarem seus traumas. E é ele, nosso convidado de hoje. Olá, Ricardo, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme recebê-lo. Como eu estava dizendo, eu cresci escutando sobre o acidente que você sobreviveu, porque uma das pessoas que infelizmente faleceram na queda do Boeing da Varig, além de ser mato-grossense, também era uma pessoa muito ligada à minha família, que era o senador Filinto Miller. Inclusive, a minha irmã chama-se Consuelo, em homenagem à Dona Consuelo, esposa do Filinto, que também estava no avião. Então, quando eu li o livro Caixa Preta, eu confesso que eu me senti na cabine do passageiro junto com você e me emocionei bastante. Então, estou muito feliz pela oportunidade de poder contar a sua história. É um prazer, Laura Campos, estar aqui com você, com o pessoal de Cuiabá e outros lugares, e estou aqui à sua disposição. Ricardo, no dia 11 de julho de 73 foi um dia fatídico para todos os brasileiros, em especial para nós mato-grossenses, que lamentávamos a morte do nosso conterrâneo, o mais famoso ex-presidente do Senado Federal, o senador Filinto Miller, sua esposa, Dona Consuelo, e seu neto, Pedro. Se a gente pudesse voltar no tempo, um flashback de onde começou, como é que você foi parar naquela bucólica plantação, O que te vem à cabeça? Você consegue se lembrar bem dos detalhes? O que te levou a pegar aquele avião? Olha, em primeiro lugar, o meu sonho, a minha paixão era conhecer Londres, porque eu estudava engenharia na época e eu era músico. Eu era roqueiro, tocava baixo. E Londres, naquela época, década de 70, era a meca do rock and roll, era onde tudo acontecia. E os meus amigos falavam: "Poxa, Ricardo, você é músico, você toca, por que você não vai lá ver aquelas bandas conhecidas?" Porque, só abrindo um parênteses, naquele tempo, esses Pink Floyd da vida, essas bandas todas conhecidas, elas não vinham tocar na América do Sul, muito menos no Brasil. Naquele tempo eles não vinham. Então o jeito era você, ou na Europa ou nos Estados Unidos, que eles faziam essas excursões. E Londres, como era a meca do rock and roll, eles tocavam muito lá, principalmente nesse período de julho e de fevereiro, que é o inverno lá. E aí eu economizei meu rico dinheirinho. Naquele tempo era muito caro você fazer uma viagem, hoje é caro, naquele tempo era muito mais caro. E eu entrei dentro de uma agência da Varig, ficava lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, na Avenida Copacabana, tinha um toldo, uma loja da Varig. Eu moro hoje em Belo Horizonte, mas eu sou carioca, e aí saí de lá com o meu sonho realizado, que era passagem para Londres. Esse foi o meu motivo de ir para Londres. Então era um Boeing 707 da Varig. Ele fazia o seguinte trajeto: ele fazia Rio, faria uma escala em Paris e chegaria ao seu destino, que era Londres. Ricardo, cada viajante costuma ter suas manias antes de embarcar. Uns não querem nem saber de ver a aeronave levantar voo pela janela, já outros, como eu, implicam com a proximidade dos carrinhos tombando na perna, ou então com o vizinho sempre levantando para mexer no bagageiro.
Mas tem pessoas Sim. que escolhem o assento não pensando no nível de conforto, mas também na segurança. Inclusive, algumas pesquisas mostram que alguns lugares do avião são mais seguros do que outros, né? Um estudo da Time sobre o banco de dados de acidentes de aeronaves da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos analisou dados de acidentes com fatalidades e sobreviventes dos últimos 50 anos e as conclusões apontam que a parte traseira do avião parece ser mais segura e oferece uma chance de sobrevivência 40% maior. Foi por isso que você escolheu a última fileira ou foi uma casualidade, uma vez que era época escolar, né? Como você disse, mês de julho, e todos os aviões estavam praticamente lotados? Não, acontece o seguinte, tem muito a ver isso que você está falando, porque meus amigos falavam, várias pessoas falavam, e eu lia muito naquela época, quando acontecia um acidente aéreo, a cauda do avião, a traseira do avião, era a parte que ficava mais protegida. Eu fiquei com isso na cabeça, passageiro de primeira viagem, porque naquele tempo, Laura, você não existia internet, obviamente, e quando você escolhia o seu lugar, ela no check-in, quando você fazia já o check-in. Eu falei, poxa, eu quero ser o primeiro a chegar lá, porque eu quero escolher meu lugar lá atrás. E aí, só para você ter ideia, o voo era às 11 da noite, eu cheguei lá simplesmente 5 horas da tarde. É claro que eu fui o primeiro passageiro a chegar lá, cheguei para a atendente e disse, eu gostaria de um lugar lá atrás, a última fileira eu quero, por favor. Ela falou, olha, Ricardo, não vai ser possível porque a última fileira os tripulantes descansam. Só para você ter uma ideia, Laura, naquele tempo um Boeing 707 eram 17 tripulantes, por incrível que pareça. Então eles reservavam a última fileira para os tripulantes descansarem. Ela falou, olha, tem a penúltima fileira, fileira 27, te dou uma janelinha F aqui, pode ser? Eu falei, poxa, só se for agora, por favor. E aí esse foi o motivo de eu escolher lá atrás e que para mim foi vital para mim. Ricardo, numa de suas entrevistas, eu li o comentário de uma senhora que ela dizia que era para ela estar naquele voo. Na verdade, ela iria substituir uma aeromoça que estava atrasada. Na última hora, a aeromoça oficial chegou e ela foi dispensada. O segundo comandante, Antônio Fusimoto, horas antes do voo, também recebeu uma proposta de um colega para trocar de voo e pilotar para Nova York. De início, ele até aceitou, mas depois desistiu. E uma outra pessoa que, digamos assim, foi salva pelo gongo foi o senador José Sarney, que também desistiu de viajar naquela noite. Alguns anos depois, ele se tornaria presidente do Brasil. Ricardo, você acredita em destino? Olha, você sabe que nas palestras, normalmente, eu falo muito sobre o destino. Eu acho que o destino, a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando sobre o destino, mas eu vou tentar resumir em 2 pontos distintos. Destino são aquelas pessoas que, o primeiro lado que eu acho, são aquelas pessoas que acreditam que já nasceram com o destino traçado. Ok, eu respeito muito essas pessoas, mas são aquelas pessoas normalmente que ficam em casa, sentadinha no sofá, esperando as coisas acontecerem, esperando as coisas caírem no colinho dela, porque o destino já está traçado. Então, meu amigo, por que você atravessa a rua, você tem que olhar para os dois lados para atravessar a rua? O destino já não está traçado? Isso eu respeito, mas eu jogo no segundo time, que eu acho que o destino, a gente pode mudar o nosso destino a qualquer momento, através das nossas escolhas, através das nossas decisões. O velho Shakespeare, que eu me lembro, já falava isso, o destino embaralha as cartas, tudo bem, mas somos nós que jogamos. Então, eu posso te contar um fato, independente desses 2 pontos que eu falei sobre o destino, a gente também tem de você estar no lugar exato, na hora exata. Isso eu fui saber, Laura, foi 1 mês antes da pandemia, em fevereiro de 2020, me liga uma pessoa também chamada Ricardo,
E, poxa, Ricardo, é seu xará que está falando aqui. Eu moro nos Estados Unidos há 20 anos, eu sou paulistano, de São Paulo, capital. Eu queria falar uma coisa já há muito tempo que eu tenho certeza que você não sabe que aconteceu no seu voo. Claro que eu fiquei curioso, falei, xará, mas o que foi? Eu conheço duas pessoas que iam embarcar no seu voo e na última hora não puderam embarcar. Mas eu falei, mas o que foi? Eles perderam o voo? Não, não, não. É o seguinte, eles estavam na ponte aérea São Paulo-Rio, porque o voo partia do Rio, voo internacional, e eles chegaram ali em cima da hora para pegar a ponte aérea que ia pegar o meu voo, e o sujeito lá da Varig pegou os bilhetes falando assim, olha, infelizmente o avião está lotado, vocês não vão poder embarcar lá no voo, o voo 820. E aí ele olhou para os bilhetes das duas pessoas e falou, poxa, mas como vocês não vão para Londres, vocês estão indo para Roma. A Varig naquele tempo, Laura, era a única empresa brasileira que fazia voos internacionais. Então tinham vários voos que saíam, principalmente entre 8 da noite até 1 da manhã. Então ele falou, o sujeito da Varig disse para as duas pessoas, olha, eu vou recolocar vocês num outro voo, que vai ser até melhor para vocês. Ele faz Rio, Paris, aliás, perdão, ele faz Rio, Madrid e deixa vocês em Roma, direto. Vocês não precisam fazer a conexão em Paris. E esse voo sai daqui a 2 horas e meia e vocês vão pegar a próxima ponte aérea tranquilo. Aí eles falaram, poxa, tá ótimo então. Aí eu falei, xará, mas que coisa incrível, né? Ele falou, pois é, Ricardo, acontece que essas pessoas, uma era minha mãe, uma era minha tia, e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim e colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Logo depois eu disse para ele, xará, ainda tem mais um detalhe. O avião estava lotado, mas existiam 2 poltronas apenas vagas e eram as minhas 2 poltronas laterais, ninguém viajava nela. E quando aconteceu a fumaçazinha, que eu tive o ímpeto de sair logo para frente, se essas poltronas estivessem ocupadas pela sua mãe e a sua tia, principalmente a sua mãe grávida, talvez aquele ímpeto que eu tive de sair imediatamente, eu ficasse ali mais um pouco, por causa da sua mãe que estava grávida, não queria incomodá-la, e se eu ficasse ali mais um pouco, eu não estaria aqui para contar essa história e nem você. Então eu faço essa pergunta muito para as pessoas durante a palestra, eu faço essa pergunta, gente, o que é isso? Isso é o acaso? Isso é o destino? Ou isso é uma força divina? Ricardo, o acidente até hoje é um mistério. O relatório final divulgado pelo governo da França em 76 aponta uma falha elétrica como a principal causa. Ainda assim, a principal hipótese indicada pelos investigadores fala numa bituca de cigarro jogada ali na lixeira do toalete. Naquela época, podia se fumar dentro do avião. Como você estava nas poltronas traseiras do Boeing, perto do foco do incêndio, você deve ter sido um dos primeiros a ver a fumaça saindo do banheiro. Quando é que você percebeu que havia alguma coisa de errado? Na verdade, Laura, quando começou a fumaça, era uma fumaça muito pequenininha, ninguém deu bola para a fumaça, e saía justamente na projeção do toalete. O comissário foi lá, todos nós já estávamos com cinto de segurança, faltavam cerca de 5, 6 minutos para chegar no aeroporto de Orly, em Paris. E aí ninguém deu muita bola para a fumaça. E eu, por puro instinto, aquilo que eu te falei anteriormente, eu já tinha visitado a cabine 2 vezes. Naquele tempo você podia visitar a cabine. Eu era muito curioso. E aí eu tirei o meu cinto e fui andando para frente. Fui caminhando. Eu jamais ia pensar o que ia acontecer. Imagina, aquela fumacinha, aconteceu um desastre, uma tragédia. E aí quando eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe, Carmelino, me deu uma bronca assim, por completo. Falou, garoto, o que você está fazendo em pé, rapaz? Você quer visitar de novo a cabine? O avião está chegando, é proibido. Volta imediatamente para o seu lugar. E eu passei do lado dele, parecia que alguma pessoa estava me impulsionando, sabe? Não volta, não volta. E eu continuei, quase que eu
Na verdade, eu desobedeci, eu transgredi a ordem que ele deu. E me vem muito à cabeça uma frase do Dalai Lama que ele diz: aprenda as regras e quebre algumas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá na frente, a fumaça ela já tinha tomado conta de todo o avião. Ela foi saindo pelo revestimento, simultaneamente por todo o revestimento, que era polipropileno, plástico, onde a fumaça a fogo, né? Eu não via o fogo, mas a fumaça era muito preta, densa, tóxica, tipo aquelas fumaças que às vezes as pessoas fazem piquete nas ruas, queimando pneus, é exatamente aquela fumaça. E eu não enxergava mais um palmo na minha frente. E aí fiquei encostado ali na divisória da cabine. Eu estava lendo, de acordo com um instrutor de sobrevivência militar, o John Leach, que pesquisa o comportamento das pessoas em ambientes de extremo estresse na Universidade de Portsmouth, na Grã-Bretanha, em situações de vida ou de morte, cerca de 75% das pessoas elas ficam tão desnorteadas que elas não conseguem pensar com clareza, né? Ficam mentalmente paralisadas. E apenas 15% das pessoas conseguem manter a calma e tomar decisões que podem salvar sua vida. Os outros 10% são puro perigo, eles perdem completamente o bom senso e colocam todas as outras pessoas em risco. A principal explicação psicológica para esse tipo de comportamento, Ricardo, essa passividade, a paralisia mental, é que ela é provocada por uma incapacidade das pessoas de se adaptarem a uma mudança súbita no seu entorno. Então, as histórias de sobrevivência, elas se concentram em saber o que é que esses 15% da população tem de especial que o ajudou a permanecer vivo. Você está, obviamente, enquadrado nesses 15%, porque quando percebeu a fumaça, você pensou rápido, tomou uma atitude, né, crucial e foi o único passageiro que acabou se salvando. Como é que você conseguiu manter a calma nessa hora, quando a fumaça começou a se espalhar? Porque eu não sei se eu teria essa mesma atitude que a sua. Ô Laura, em primeiro lugar, foi tudo muito rápido. Se eu te falar que foi em menos de 3 minutos, desde o iniciozinho daquela fumacinha boba, até o avião fazer um pouso de emergência, com certeza foi menos de 3 minutos. Então você não tinha muito tempo para raciocinar. Quando começou aquela fumaçazinha, eu tive aquele ímpeto, como eu falei para você, de ir lá para frente. Fui lá para frente, recebi aquela bronca do comissário, continuei, e quando eu cheguei lá na frente, aquela fumaça louca, preta, já tinha tomado conta de todo o avião. E aí, nesse instante, é difícil explicar, mas me veio calma. Eu fiquei calmo, não me desesperei, eu acho que isso me ajudou muito, inclusive a não respirar continuamente a fumaça, né? Que você querendo ou não, você estava respirando ali um pouco, apesar de eu ter colocado minhas mãos no nariz, fechei os olhos porque ardia muito a fumaça, não enxergava absolutamente nada, nem gritos, porque a fumaça foi abraçando os passageiros sem que eles tivessem o menor poder de reação. Todos morreram sentados nas poltronas, asfixiados, no ar, a 2.500 metros de altitude ainda. E aí, nesse instante, me veio um filme na cabeça, um flashback, em fração de segundos, eu me despedindo da vida, eu falando, puxa, eu estou com 21 anos, não é possível, eu vou morrer. Aí vem sua família, sua vida toda, seus amigos, e eu senti, isso que é interessante, eu senti literalmente alguém me abraçando. E aí eu falei, pronto, a morte está me levando. É a mesma pessoa que te empurrou para frente, né? Exatamente, porque... Não, mas olha que loucura, eu fiquei pensando que era a morte, e um ano depois encontrei com um grande amigo meu, cara fora da curva. Ele sempre teve um lado espiritual muito forte, desde garoto, ele escreve, ele lê muito. E aí eu contei isso para ele, ele falou, Ricardo, esquece isso, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Era a mão de Deus, era o seu anjo da guarda te dando um abraço. Laura, eu fiquei num estado... Depois que ele me falou isso, eu abracei ele, eu comecei a chorar e ele ainda falou assim para mim, Ricardo, sempre veja o outro lado da moeda. Você estava vendo um lado só, o tempo todo, era a morte te abraçando, você não via outra saída, vira a sua moeda. Eu falo isso nas palestras, que a gente
tem um outro lado, tem uma outra saída, menos para a morte, evidentemente, mas a gente pode ver um outro lado da vida e com isso te dá muita força para você seguir em frente. Ricardo, você disse que você desobedeceu às ordens da tripulação do avião que pedia, né, para você se sentar na poltrona e afivelar o cinto. Eu consigo imaginar nessa hora, quando a gente está no avião, alguém quer ir ao banheiro e a tripulação fala: volta para o seu lugar, a luz está acesa, coloca o cinto. Na época você tinha 21 anos e preferiu desobedecer às ordens, mas não só desobedecer, mas você também se colocou em pé quando a ordem era senta e aperta o cinto. Você era um jovem roqueiro numa época em que o rock ainda moldava a identidade da juventude. Você era um jovem desobediente porque foi a desobediência que te salvou. Digamos que não era um jovem desobediente, mas eu tinha muita percepção, eu acho que eu tinha muita empatia assim com as pessoas, quando eu olhava, eu sacava logo assim. Eu acho que foi muito esse lado, sabe? Eu sou um pouquinho impaciente também. Então eu acho que isso me ajudou também a agir rápido, né? É muito difícil você ter uma fórmula exata de como eu escapei. Como é que você descreveria os instantes anteriores ao pouso forçado, Ricardo? O que era mais palpável, o medo ou a esperança naquelas horas críticas para a sobrevivência? Pois é, como eu te falei, foi muito rápido, sabe? E aí eu não tive muito tempo para pensar. E aí foi muito. Aí, quando o avião começou a inclinar e perder muita altura, a minha impressão, aí eu caí, não consegui ficar em pé, que eu estava encostado na divisória da cabine. Você estava ali A onde minha ficam os impressão. tripulantes, ali onde o Exato, pessoal senta. Aí você ficou em pé ali onde isso. o pessoal serve. Mas um É o pouquinho mais para último trás. lugar que pode ficar. Não, inclusive um pouquinho mais para trás, porque sabe aquela divisória da cabine que tem a porta tudo pequenininho? Eu fiquei Sim, do lado da porta ali, encostado em pé, porque a porta estava fechada, eu não num enxergava mais pouso de nada. emergência em pé. Num pouso de emergência. E aí, quando ele inclinou muito, a minha impressão que eu caí de bruços, ainda bem, né? Porque você sabe que a fumaça, ela sobe, mas ela fica mais rarefeita embaixo, né? Isso provavelmente me ajudou um pouquinho, talvez, mas tinha fumaça lá. E aí, na hora que eu caí, a minha impressão que ele ia bater de bico, cair de bico na terra, eu ele conseguiu fazer um pouso de emergência, porque não dava tempo de chegar no aeroporto, provavelmente o avião ia explodir no ar. As pessoas falam muito sobre as máscaras de oxigênio. Por que não baixaram? Porque onde a fumaça fogo, como eu falei, e o fogo invadiu o duto de oxigênio que alimentavam as máscaras. Então, você imagina, oxigênio com fogo, aquilo ali virou um maçarico, era impossível. Isso muito rápido, eu estou falando aqui, mas isso aconteceu em 2 minutos e pouco. Aí, quando eu caí, o avião fez um pouso de emergência numa plantação de cebolas. Eu ainda estava acordado, senti aquele baque, aquele barulho, nunca ouvi um igual. E aí ele deslizou uns 500 metros, e aí assim que ele parou, eu apaguei. Aí o teto todo, aquela fuselagem toda do avião foi caindo em chamas, carbonizando todas as pessoas, que a grande maioria devia já estar morta, asfixiada, e caiu uma placa grande em cima das minhas costas, eu queimei muito, e aí os bombeiros depois me retiraram. Ricardo, antes da gente falar sobre ali o seu resgate do acidente, uma das coisas que me chamou bastante atenção foi o fato de que 11 dos 17 tripulantes eles se salvaram contra apenas um dos 117 passageiros. Ou seja, boa parte dos comissários eles abandonaram os passageiros na hora do pega para capar, né? Sendo que 3 se refugiaram no cockpit. O que você acha disso? Sabe, primeiro que esses 11 tripulantes que você citou realmente foram 11, mais um, Salvador, ele morreu no hospital. Então escaparam 10 tripulantes e um passageiro apenas que fui eu. Eu me coloco no lugar dos comissários, da maneira como foi, Laura, muito rápido, você não havia tempo
Só para você ter ideia, o comissário que estava lá na frente servindo, ele estava recém-casado com uma comissária que estava lá atrás servindo, que eu me lembro muito bem dela. Você sabe que na hora desse sufoco todo, ele foi lá tentar buscá-la e ficou. Ficou. Então eu acho que os comissários não dava tempo para você falar com as pessoas, para você salvar alguém. Eu acho muito difícil, porque o tempo foi muito rápido, foi muito rápido. Eu dou esse exemplo desse comissário. Na hora que a fumaça engrossou, ele foi lá pegar a noiva, a recém-casada, a mulher dele, e ele ficou por lá. Então, é muito difícil a gente achar que os comissários não fizeram nada e tal. Claro, a maioria, a grande maioria, estava dentro da cabine. Mas, não sei, é muito difícil isso, falar que eles poderiam ter feito alguma coisa. Ricardo, nem todos os especialistas estão convencidos de que as mães têm sexto sentido, mas não é o caso da sua, né? Quando te resgataram com vida do acidente, como você estava na parte da frente, você foi confundido com um comissário e sua família foi informada que você estava morto. Sua mãe era a única que insistia que não. Conta essa história pra gente. Pois é, quando os bombeiros me resgataram, cheguei no hospital sem roupa, irreconhecível, muito queimado nas costas, cheio de fuligem, e tinha umas pessoas da Varig já no hospital. Falaram assim que eu cheguei, falaram assim, eu fiquei em coma 30 horas, estava apagado. E aí o sujeito da Varig falou, esse cara aqui é o nosso comissário, é o Sérgio Balbino, porque o Sérgio Balbino, ele tinha o meu porte físico, magro, alto, moreno, e eles pensando que eu fosse o Sérgio Balbino. Então a primeira notícia no Brasil, naquele tempo o meio de comunicação era mais precário, digamos, a primeira notícia é que todos os passageiros tinham morrido porque eu era o Sérgio Balbino e o Ricardo estava morto. E aí nesse período que eu fiquei em coma, 30 horas, eu vou até pegar aqui, posso mostrar? Pode, essa é a parte mais interessante. Eu escrevi um bilhete desacordado, não me explique como, que eu não sei te falar como. Esse bilhete aqui, eu comecei a escrever um bilhete, uma letra tremida, como se fosse uma criança, muita dificuldade. Escrevi meu nome, telefone, o nome do meu pai, endereço, risquei de novo o endereço, escrevi de novo. E os caras da Varig pegaram e falaram, poxa, esse cara deve ser um outro comissário, Ricardo Trajano, vamos ver aqui na lista de tripulantes. E não achavam meu nome. E aí foram dar uma checada na lista de passageiros e encontraram meu nome lá. Os caras ficaram loucos, falaram, mas como esse cara, passageiro? Esse cara estava lá na frente junto com os comissários mortos, como que pode ser? Aí ligam lá para casa, ô Laura, lá em casa, meus amigos depois falando, era um verdadeiro velório, né? E meus amigos cutucando um para o outro, porque a minha mãe, meu pai encomendando o sepultamento, só para você ter ideia, e minha mãe era a única que falava, meu filho não morreu. E os meus amigos falando, coitada da mãe do Ricardo, Dona Quete, não quer cair na real, o Ricardo morreu. E aí a Varig liga, naquele momento, meu pai atende o telefone, seu Reginaldo. Oi, seu Reginaldo, nós queríamos informar o senhor que houve uma troca de identificação aqui de corpos, seu filho está vivo, está mal, mas está vivo. E aí de um velório lá em casa virou uma festa, minha mãe levantou do sofá dando bronca em todo mundo, eu não falei que meu filho estava vivo? E aí todo mundo com aquela cara assim, né? Mãe é mãe, né? Ricardo, certa vez eu li um livro chamado A Cruz de Hitler. Esse livro é uma análise dos sobreviventes do Holocausto. Ele não julga se o Hitler está certo, se o Hitler estava errado, ou porque os alemães apoiaram uma pessoa como Hitler. O autor, ele se propõe a investigar o que os sobreviventes do Holocausto tinham em comum. E ele chegou à seguinte conclusão, que todos, sem exceção, acreditavam que eles iriam sair dali e teriam uma vida melhor, seja para reencontrar a esposa, os filhos, os pais, seja para casar, não importa.
Você, Ricardo, ficou 52 dias no Centro de Terapia Intensiva do Hospital da França. E eu estou trazendo esse assunto porque você nasceu 3 vezes, né? Além de sobreviver à queda do avião, você também superou todas as expectativas dos médicos que não lhe davam mais do que uma semana. Seu estado era caótico, né? Inclusive a radiografia do seu pulmão era de uma pessoa morta. Como é que você explica, Ricardo, superar um tamanho obstáculo como esse, aparentemente até intransponível? Tem alguma coisa que te levou a continuar vivo, mesmo com todos os prognósticos dizendo o contrário? Eu só vou abrir um parênteses, eu li muito as coisas do Viktor Frankl, que ficou na época do Hitler, que ficou num local, e ele sobreviveu muito pensando dessa forma. Um cara muito bacana de ler, mas voltando ao acidente, Bom, quando eu acordei, imagina, eu acordar depois de um coma, todo entubado. Falei, gente, onde é que eu tô? Eu queria ir para Londres, eu não estou em Londres, eu estou no hospital aqui todo entubado, o que aconteceu? E aí, Laura, a minha cabeça era como se fosse um quebra-cabeça, só que faltavam dezenas de peças que eu não conseguia encaixar. E eu perguntava, comecei a perceber, foi um acidente, perguntava para as pessoas, não, está tudo bem, não aconteceu nada. E quanto ao meu estado de saúde, eu olhei para as minhas costas toda queimada, queimadura de 3º grau. Os médicos não me davam uma semana de vida. A minha primeira radiografia era como se fosse um atestado de óbito. Os médicos falaram, esse cara já morreu? Não, não, ele está aqui no CTI. Ah, mas ele não vai durar uma semana. Eu estava com edema pulmonar generalizado, hemoptise, que é a infecção de todos os brônquios do pulmão, febre altíssima constante, enfim, dezenas de transfusões de sangue. Mas dentro daquele ambiente, Laura, que era um CTI, você sabe que é um ambiente pesado, conturbado, eu procurava encarar as coisas da melhor forma possível. Eram coisas que me rodeavam de uma forma muito, muito positiva. Eu sabia que eu estava mal, comecei a ter consciência de que não estava bem, eu cuspia sangue a todo instante. Mas desde o início, uma coisa que me ajudou muito, 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 eram alguns detalhes, tipo, vou dar alguns exemplos aqui. Minha mãe, meus pais, a Varig enviou passagem para os meus pais já estavam lá no hospital, só que eles não podiam entrar no CTI, e todos os dias eles faziam cartazes para mim, com caneta pilô para eu ler melhor, escreviam frases tipo, vamos lá, Ricardo, força, Ricardo, Ricardo, você vai sair logo daí. Eu estou falando essas frases aqui para você agora, frases bobas, né? Mas lá onde eu estava, eram frases carregadas de muita fé, de muita esperança. Essas frases, eu ficava esperando todo santo dia a enfermeira chegar para mim, 4 horas da tarde, com um cartazinho para eu ler. Aquilo ali era meu alimento de vida. Eu até me lembro quando ela atrasava, ela chegava 4 horas da tarde, tinha um reloginho, eu olhava, deu 4 horas, ela não chegou, eu falei, gente, cadê a enfermeira? Eu preciso ler essa frase hoje. Aí ela chegava lá atrasada com um cartazinho, e eu li aquilo. Laura, era muita coisa para mim, isso me ajudava demais a cabeça. E da mesma forma as cartas. Eu até brinco para o pessoal, falando, porque naquele tempo eram cartas, né? Quem já não lambeu um selo que colocou numa carta? Porque hoje não se fala mais nisso. Eu recebia diariamente dezenas de cartas. E por incrível que pareça, Laura, a maioria eram de cartas de pessoas que eu não conhecia, de várias localidades do Brasil, até mesmo de outros países, me mandando força. Poxa, Ricardo, força! Ricardo, eu quero te conhecer. Quando você sair do hospital, eu quero te dar um abraço pessoalmente. E aí eu comecei a ver, Laura, esse outro lado do mundo. Você está acostumado a ver tanto esse mundo tão cruel, né? Tão cheio de intrigas, tão cheio de... E aí eu comecei a ver esse outro lado do mundo. Falei, gente, o que tem de gente afetuosa, generosa, solidária, que você não conhece, te dando força. Você não acredita o quanto isso me ajudava. Eu li e reli as cartas todos os dias, como se fosse uma bíblia para mim. E a outra coisa interessante que os meus amigos me mandavam eram fitas cassetes, papo aqui é meio
pré-histórico, né? Cartas, fitas cassete. Eram fitas cassetes que meus amigos mandavam, só que eu estava no meio do CTI, essa foto tem também no Caixa Preta, e aí eu tive a ideia, eu falei, como é que eu vou escutar essas fitas? No meio do CTI, e aí um enfermeiro me emprestou um gravador cassete, e eu tive a ideia de pegar um estetoscópio médico, colocar a boca dele no gravador e ficava ouvindo aquilo, aquelas mensagens dos meus amigos, aquelas músicas, isso me alimentava demais também. Eu só lamento, até brinco na palestra dizendo que eu devia ter patenteado esse meu invento, que eu fui o inventor do Walkman hospitalar, que o Morita da Sony lançou aquele Walkman que explodiu em 79 para 80, eu lancei em 73. Devia ter registrado, né? Ricardo, a gente vê que mesmo apesar de tudo, você conseguia ver coisas boas, né? Tirava o melhor. E você citando esse detalhe das cartas, eu me lembrei que recentemente eu fui ao banco com meu pai e aí uma senhora, ela o reconheceu, né? E falou, o senhor não é fulano de tal? Ele falou, não, eu sou sim. E ela falou, o senhor não sabe, eu fiquei sabendo que meu pai é transplantado. Eu fiquei sabendo que o senhor fez um transplante. Eu rezei dia e noite de joelho pela sua saúde, pela sua recuperação, porque o senhor me ajudou a conseguir minha primeira casa própria. E ele falou, você vê, eu estou dentro de um banco, uma pessoa que eu nunca vi na vida, ela ajoelhou e agradeceu que estava muito feliz pela minha vida, né? E que ela fazia oração todos os dias, pedindo pela saúde dele. E exatamente o que você falou, ainda tem pessoas de bem, né? Pessoas que nos querem bem. Isso é muito, muito, muito importante, eu acho, para a humanidade. Nossa, isso é muito gratificante. Ainda bem que esse mundo tem jeito, sabe? Então eu acho que, nossa, eu sou muito grato à vida, sabe? Eu procuro agradecer todo dia as pessoas, sabe? Eu conto até uma história, posso resumir uma Claro. historinha que eu falo? É, eu tenho uma história, essa história foi verídica, foi há mais de 40 anos, na Noruega. O sujeito era porteiro de um grande frigorífico e, na verdade, no final do expediente, o sujeito esquece o porteiro que eu falei, o porteiro vem depois. A história começa da seguinte forma, tinha um grande frigorífico e aí um dos funcionários foi fazer uma inspeção numa câmara fria e já era final do expediente, ele entrou dentro da câmara e sem querer aquela porta enorme se fecha. E ele ficou preso lá dentro, começou a bater, a gritar, mas só que era final do expediente, as pessoas já tinham ido embora. E de repente, tempinho depois, entrou um senhor que era o porteiro do frigorífico, aí sim, o porteiro, e que conseguiu resgatá-lo com vida. E aí as pessoas foram direto lá para o porteiro falar, vem cá, mas isso fazia parte da sua rotina, você entrar dentro de uma câmara frigorífica para ver se tinha alguém lá dentro? Ele falou, não, de forma nenhuma. Acontece que eu trabalho aqui há mais de 30 anos, centenas de pessoas entram e saem aqui, e esse cara era uma das pouquíssimas pessoas que me cumprimentavam na entrada e na saída. Hoje pela manhã, ontem pela manhã, ele passou por mim, me cumprimentou, me deu um belo sorriso, um bom dia. E quando todos foram embora, eu percebi que ele não tinha ido, porque ele sempre me cumprimentava. Fui procurá-lo e achei. Resumo da história, a importância que a gente tem que ter com as pessoas, o respeito que a gente tem que ter com as pessoas, com o próximo. E eu postei isso agora, recentemente, no meu Instagram. Eu acho que é um dos últimos feeds que eu postei, eu contei essa história, teve muita visualização, muita. Eu acho que tem quase 400 mil visualizações. E tem algumas pessoas que falam assim, mas a porta, essas portas podem ser abertas por dentro e tal, bababá. Gente,
A Não é mensagem essa a não é, moral da história, né? a mensagem não é sobre a porta se abre por dentro ou por fora, a mensagem é outra. E eu enviei uma mensagem para o sujeito, claro que delicadamente, mas eu acho que ele não entendeu até hoje. Mas fica aí a mensagem, a importância de se tratar bem o outro, né? E Claro, a aí, gratidão, se ele Laura, a não desse gratidão bom nunca. dia todos os dias, ele estaria lá preso até hoje, né? Exatamente. A gratidão nunca sai de moda, sabe? Ah, gratidão, gratidão. Claro, a gratidão, eu sempre falo, nunca sai de moda. Ricardo, para a gente encerrar esse bloco, você ficou 52 dias ali, 2 meses, né, lá na França. Quando você foi liberado para voltar para o Brasil, a equipe médica temia que você tivesse problemas para voltar a voar. No entanto, apesar de todo esse trauma que você passou, corajosamente você se recusou a tomar remédios, calmantes para dormir no voo. Por quê? Porque eu queria vir aceso. Eu tinha certeza que eu não ia ter nenhum receio. Olha, Laura, só para você ter ideia, eu nunca sonhei com esse acidente. Então, eu acho isso muito pessoal, é de cada um, sabe? Eu entro no avião tranquilo, se eu faço palestra, viajo para algumas cidades, e, e eu falei, eles queriam me dar injeção, um monte de coisa. Eu falei, por favor, não me deem isso. É a única coisa que eu peço para vocês. E vim aceso o tempo todo, os médicos olhando assim para mim, preocupado. Eu vou resumir numa história também. Uma história não, no que aconteceu. Um ano depois, eu sou um ariano, cabeça dura, teimoso. Não sei se você curte astrologia, Sim. mas eu sou o típico ariano. Paciente, teimoso, enfim. E aí, um ano depois, eu entrei na mesma agência da Varig, aquela que eu tinha comprado meu sonho e não cheguei lá. Não me identifiquei, cheguei para a atendente e disse: olha, eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris. É claro que ela abriu um sorriso, porque a passagem era muito cara, e me passou o preço. Quando ela me passou o preço, eu falei: olha, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele acidente que aconteceu um ano atrás e que sobreviveu apenas um passageiro? Esse passageiro sou eu. Ela levantou e falou: Ricardo, deixa eu te dar um abraço. Foi super gentil. E eu falei: deixa eu te explicar uma coisa. Eu não me lembro o nome dela. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu paguei cash a minha passagem ida e volta à vista. Não cheguei nem na primeira escala da ida. Você não acha que a Varig tinha que me dar outra passagem? Eu sei que passou 5 minutos, Laura. Eles me deram uma passagem, uma classe econômica, mas tudo bem. E aí, você sabe que meu joelho fica quase no meu Mas rosto, você né? prefere, né? 1,92 m. Afinal, você gosta de sentar no fundo. E aí, no dia do embarque, eu embarquei com um grande amigo meu que mora no Rio até hoje, o Maurício Valadares, e a Varig nos concedeu um upgrade, né, uma primeira classe, sabendo que eu ia embarcar, para mim e para ele. E a primeira classe naquele tempo era top demais, né, na Varig. Ainda mais na E Varig, né? antes do avião decolar, eles serviam lá pra gente um monte de coisa, bebidas, eu e o Maurício tomando todas lá, uísque, vinho. E aí, quando o avião já estava no ar, o Maurício, muito preocupado, eu senti que ele estava muito nervoso, eu estava tranquilo. O Maurício falou: Ricardo, eu vou te confessar uma coisa. Se você levantar dessa poltrona, mesmo que você for no banheiro, eu vou atrás de você, tá? E aí eu brinco com ele até hoje. Ele morre de rir. Eu falei: você morre de rir agora, mas lá você estava verde, amarelo, não sei que cor você estava. Ricardo, acidentes com lesões graves podem exigir um longo período de recuperação física, seja depois da cirurgia ou com a reabilitação. Essas lesões, elas servem como lembretes do evento. Durante sua recuperação, Ricardo, qual foi o maior desafio que você enfrentou para reconstruir sua vida? Como é que a resiliência se tornou uma parte central da sua jornada de recuperação? Ô Laura, em primeiro lugar, eu comecei a valorizar, que eu não valorizava antes, cada minuto da minha vida. Todos os dias eu agradeço, em primeiro lugar, aquele cara lá em cima, por eu estar vivo. Normalmente nas palestras eu falo de uma receita de bolo
Eu não sei fazer bolo, tá? Mas é uma receita imaginária. É do meu bolo da resiliência com recheio de antifragilidade. E os ingredientes desse bolo eu procuro passar para as pessoas, porque para mim esses ingredientes me alimentam, eu coloco em prática, são reflexões que eu faço todo santo dia em cima desses ingredientes. Eu poderia dizer para você que o primeiro ingrediente, o principal para mim, é de não se vitimizar. As pessoas têm mania de se vitimizar, achar que o mundo está contra ela, ficar chorando pelos cantos, dizer que não tem tempo para nada. Eu falo, meu camarada, você está cheio de saúde, cara. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, mas levanta, sempre evoluindo. Você sabe que a evolução é o nosso pilar principal do sentido da nossa vida. Para que a gente possa evoluir, a gente tem que sair dessa famosa zona de conforto, que é um apelido bonitinho que eu digo que deram para preguiça, né? Mas então, esse é o primeiro ingrediente, não se vitimizar. O segundo é o otimismo. Eu não estou falando para a pessoa ser, aquele grande otimista, não é isso. Você tem um pouquinho de otimismo que dê para colocar numa colher de sopa, para jogar ali na batedeira para fazer o bolo, já é o suficiente. Eu acho que o terceiro ingrediente também, que para mim, eu acho que isso para todos funciona, é o bom humor. O bom humor, Laura, eu aprendi a ser bem-humorado, por incrível que pareça, com aqueles enfermeiros que cuidavam de mim em dupla todos os dias. Eles chegavam para mim com uma energia e com um bom humor que eu não acreditava. Eu falava assim, cara, esses caras estão num ambiente hostil, um CTI, como é que esses caras têm essa energia, esse bom humor? E aí eu comecei a cultivar isso desde aquela época e graças a Deus isso me acompanha até hoje. Eu digo sempre que o bom humor, Laura, renova a esperança. Quarto ingrediente, continuando com os ingredientes, é a empatia. Aquela mão dupla que a gente tem que ter com as pessoas, de se colocar verdadeiramente no lugar dela, aquele toque, aquele olhar, aquele afeto, aquele abraço, de ter realmente compaixão. Ricardo, muitos sobreviventes de desastres enfrentam o que é conhecido como culpa do sobrevivente, onde eles se perguntam por que foram poupados enquanto outros não tiveram a mesma sorte. Tenho certeza, né? Com certeza você enfrentou esse sentimento de por que só eu sobrevivi. E a culpa do sobrevivente, ela pode levar a problemas profundos, como depressão, ansiedade. Como é que você lidou com esses questionamentos internos? Né? Quais estratégias você encontrou para gerenciar esse turbilhão de emoção e se reconectar com aqueles ao seu redor? Olha, eu comecei a pensar muito, realmente, como você falou. Por que só eu? Por que Deus me deu aquele abraço? Por que não abraçou as outras pessoas? É uma coisa que se eu começar a pensar muito a fundo sobre isso, eu não vou dormir. Eu vou ficar mal. Então eu procurei desviar um pouco esse lado de por que só eu e comecei a entender da seguinte forma: eu tenho uma missão nessa vida. Que missão que eu tenho? O tempo foi passando, como eu falei com você, eu graças a Deus nunca sonhei com esse acidente, e aí veio essas palestras. Ô Laura, isso para mim se tornou uma missão, e foi por acaso, uma longa história que eu poderia contar de uma outra vez. Há 6 anos atrás, por acaso, eu comecei a fazer uma primeira palestra. Foi uma entrevista que saiu numa revista muito legal aqui de Belo Horizonte. É uma revista que eles fizeram por amor, 3 meninos, chamada Ernesto, já não tem mais essa revista, uma revista maravilhosa, um papel, uma qualidade, e eles escrevem super bem. A reportagem foi na número 1 que eles fizeram comigo, dentre outras, ficou muito legal. Eles me chamaram para fazer para lançar a revista em São Paulo, no festival lá no prédio da Tamiotaki, em Pinheiros, e Ricardo, vamos lá fazer a palestra, vamos lá lançar o livro e tal. Eu falei, vou, com o maior prazer. Não, mas a gente quer que você faça uma palestra. Bom, em resumo, eu falei, palestra? Você está louco? Você sabe que eu falo tranquilamente sobre acidente, mas eu não sei o que é que vou falar, não sei qual vai ser minha reação falando para um monte de gente. Não, Ricardo, vamos lá. Bom, acabou que eu fui, não levei nada, não levei roteiro, não levei absolutamente nada.
E no final da palestra, a garotada, que a maioria era garotada assistindo, veio conversar comigo, e um garoto chegou para mim e falou: puxa, Ricardo, eu sofri um acidente de ônibus interestadual, algumas pessoas morreram, toda noite eu vou dormir pensando nesse acidente, e vendo você aqui falar, eu tenho certeza que essa noite eu não vou pensar nesse acidente, você me ajudou demais. Quando ele falou isso, caiu uma ficha imaginária na minha frente, eu falei: gente, se eu estou ajudando uma pessoa, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E começou assim, e realmente é uma missão que eu tenho. Ah, Ricardo, você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falei: meu amigo, vou, preciso, mas isso é uma consequência. Em primeiro lugar, é a troca que eu tenho com as pessoas. Isso, para mim, não tem preço. E aí começou isso, e eu comecei a encarar isso dessa forma, sabe, Laura? Você é um dos raros indivíduos que pode falar sobre a linha tênue entre a vida e a morte. Como é que essa experiência de quase morte alterou sua percepção sobre viver e morrer? Você acreditava em Deus? Eu sempre acreditei, eu acho que cada um tem o seu Deus, sabe? Eu, eu posso falar uma coisa rapidinha sobre o sentido e propósito da vida? É muito inspirado. Outro dia uma empresa falou: Ricardo, eu não quero que você fale muitas coisas que você fala na palestra, eu quero que você especifique, eu quero que você fale duas coisas. Você viu a morte de perto, que você falou, e sobre o legado de vida. Eu nunca tinha falado sobre esse briefing que eles me pediram, legado de vida e tal. E aí desenvolvi um tema muito inspirado na psiquiatra doutora Ana Beatriz Barbosa, que é minha conterrânea, carioca. E a Ana Beatriz, um TEDx que ela fez, que eu tive o prazer também de fazer um TEDx, ela fala muito sobre, me inspirou muito essa palestra que ela falou, e eu digo para as pessoas, eu pergunto para as pessoas: meu amigo, qual que é o sentido da vida? Qual que é o legado que você quer deixar nessa vida? É de ter filhos, de ter uma família, de ter um trabalho, um bom emprego? Ótimo, mas isso não é o sentido da vida. Isso pode ser o meio para se chegar ao sentido da vida. O sentido da vida é a gente que faz. Dar sentido à vida é lembrar que nós estamos aqui nesse planeta Terra não para sermos felizes, alegres, satisfeitos o tempo todo, até porque isso é impossível. Mas nós estamos aqui para poder evoluir, como eu falei anteriormente. E para que a gente possa evoluir, nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que utilizar outros circuitos que estão no nosso cérebro e que são pouco utilizados, que são os circuitos da empatia, da gentileza, da gratidão, da satisfação, da generosidade, da solidariedade e o circuito da compaixão. E se a gente não conseguir ter esse sentido, essa proposta, passar para as pessoas que estão ao nosso redor, todos esses circuitos que eu falei acima, essas virtudes, nós também não poderemos ter a evolução espiritual. E sobre evolução espiritual, como você falou, eu não estou falando absolutamente de religião. Eu estou falando de espiritualidade. E a espiritualidade tem a ver em sermos melhores. Nós temos que entender uma coisa: nós estamos aqui nesse planeta Terra. Olha, nós somos os atores. Isso aqui é um grande palco. Nós somos os atores, nós performamos nesse palco da vida diariamente, até que um dia a cortina se fecha, o espetáculo termina e a gente chega à conclusão que a nossa edição é limitada. Mas a humanidade continua. E aí nós temos que ter o compromisso de passar esse bastão, de passar todos esses circuitos que eu falei acima, essas virtudes, para as pessoas que virão. Mas se a gente se coloca num posicionamento, num mecanismo absolutamente egoísta, para competir, para desejar o mal do outro, para não ter um pingo de gentileza, eu e vocês estaremos adoecendo sem perceber. E a evolução espiritual, no fundo, seria a nossa conexão com tudo que há de melhor nessa terra. Uns chamam de Deus, uns de Alá,
um de Buda, de orixás, isso não tem a menor importância. A importância é que a gente passe a se conectar com essas energias para nos reabastecermos e poder passar isso tudo entre as pessoas que estão ao nosso redor. E é claro que existe um toque divino nessa história toda. Claro que existe. Do qual eu chamo do meu Deus, cada um tem o seu Deus, que esse Deus para mim é o Deus do design do universo, porque eu tenho profunda admiração, porque foi Ele, Laura, Ele que criou, Ele que fez a coisa mais extraordinária desse mundo, que é o nosso cérebro. Talvez Ele queira se comunicar com a gente, mas para isso nós temos que abrir os portais desse cérebro de forma a sermos mais humanos, na acepção mais concreta, transparente, transcendente da palavra humano. Esse é o nosso legado, esse é o sentido da nossa vida. Ricardo, você citou que passou a dar mais valor à vida depois do acidente. Nesse mundo raso que nós vivemos hoje, muitas vezes a gente não tem respeito pela vida. A gente se apega em coisas fúteis, na bolsa de crocodilo de milhares de reais, no carro super possante para mostrar para os amigos. Só quem passou pelo limite entre a vida e a morte pode valorizar tanto a vida nova que ganhou depois de escapar de ser mais uma pessoa condenada a morrer. Você se tornou uma pessoa mais humilde após o acidente? Eu sempre fui uma pessoa simples. Eu acho que o óbvio são as coisas simples que passam pela gente e a gente não se dá conta, jamais. Esse é o óbvio que a gente tem que se tocar. E eu procuro dizer o seguinte, é tanta coisa que eu queria falar. Nós vamos trazer essa palestra para cá, né? Eu tenho mais alguns minutos para falar? Tem. Eu diria o seguinte, Laura, eu falo isso muito na palestra também. Tudo nessa vida passa, sabe? Tudo. Os momentos bons, os momentos ruins. A nossa única constante é a mudança. Tudo é muito breve, tudo é muito efêmero. Portanto, eu digo para as pessoas, vamos ressignificar nossas vidas. Eu ressignifico direto. Sabe? Procura lubrificar um pouquinho a sua mente, mude alguns valores no seu interior, seu sentido, seu propósito de vida, e não precisa passar por uma tragédia como eu passei. Lembro aqueles cartazes, Laura, que meus pais escreviam para mim todos os dias, alimentava direto a minha vida. Coisas básicas. Eu procuro dizer isso para as pessoas, cara, escreve alguma coisa para sua família, para os seus amigos, pessoal do trabalho aí, pega um bilhete, uma simples frase, entrega para os seus colegas de trabalho. Eu digo que aqui dentro da gente, nós temos uma chave da energia, e essa chave da energia eu posso dizer que se chama, eu chamo até com muito carinho que essa chave da energia é o nosso disjuntor. Só que para a maioria das pessoas, esse disjuntor está desligado. E essa chave da energia se chama gratidão. Gente, vamos dar um abraço numa pessoa, sabe? Um simples abraço, isso já é o suficiente. Eu digo sempre que depois é nunca, sabe? A gente deixa as coisas sempre para depois, e eu me inspiro muito no Mário Quintana, que eu adoro o Mário Quintana, era um gaúcho de Alegrete. Eu li muito sobre o Mário Quintana, e o Mário Quintana, parafraseando ele, o Mário diz o seguinte: o tempo não pode ser. A vida é uma tarefa a ser feita. A gente não pode parar o tempo. A vida é uma tarefa a ser feita. E quando vemos, nos damos conta. Já são 10 horas, já são sei lá que horas, que dia da semana, e o tempo passa. Então eu acho que isso tem muito a ver. Eu digo o seguinte, o nosso legado que a gente deixa não são essas coisas materiais, são coisas aqui dentro da gente. Eu digo sempre que a vida é muito curta para ser pequena. Essa frase não é minha, é de um inglês, e é verdade, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar de uma outra forma. Eu acho que a dor passa, a saudade acalma, a decepção ensina, o amor reaparece. E a vida, Laura, não é medida pelo número de vezes que respiramos,
e sim pelos momentos que a gente perde o fôlego, quando a gente vibra, quando a gente se emociona, quando a gente enlouquece, não sei de quê, ou quando a gente começa a gargalhar e parece que não vai ter fim nunca, né? Ou até mesmo quando a gente morre de raiva, quando a gente chora copiosamente, ou quando aquela pessoa que a gente mais ama, de repente, sem você menos esperar, te lasca um beijo, e essa é a vida. Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar dessa forma, e eu digo sempre que bora viver, bora construir, bora reconstruir, não importa. Vire sempre o outro lado da sua moeda. Para a gente encerrar, Ricardo, ao ler o livro Caixa Preta, eu me questionei, pegando um pouquinho o gancho que você falou, eu me questionei sobre o que realmente importa em nossa vida. Qual deveria ser a nossa preocupação, a minha preocupação, onde eu quero estar daqui a 15, 20 anos? Então eu pergunto, Ricardo, que lição que fica de tudo isso? O que é que você diria às pessoas que estão passando por suas próprias batalhas de sobrevivência neste momento? É isso que eu falei um pouco atrás, eu acho que a gente tem que. Não importa, eu digo sempre para as pessoas o seguinte: esquece o passado, deixa ele lá enterrado. Eu acho que o passado é uma ponta da depressão, se querendo ou não, sabe? Não confunda o passado com saudade, não é isso. Saudade é sempre algo bom que valeu a pena. O querido Rubem Alves já dizia: saudade é o bolso, onde a alma guarda aquilo que perdeu. Então, gente, eu acho que a depressão tem cura, tem tratamento, mas a depressão é uma, você ficar pensando o tempo todo no passado, assim como a ansiedade você ficar pensando o tempo todo no futuro. Eu digo sempre para as pessoas, viver o presente. Não fica pensando aquela coisa para depois, sabe? Porque depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o encanto se perde, depois o cedo se transforma em tarde, depois as promessas são esquecidas, depois os filhos crescem, depois a gente envelhece e depois a vida acaba. E depois Siga é em nunca. frente, gente. Depois é nunca, exatamente. Ricardo, eu adorei o nosso bate-papo. Foi uma honra poder estar conversando com você e quero parabenizá-lo pelo seu legado, pelo seu exemplo de superação e principalmente pela sua conduta de vida. Vamos combinar para trazer a sua palestra aqui para Cuiabá. Vai ser um maior prazer, foi muito legal participar do seu programa, Laura. E espero encontrá-la aí ao vivo e a cores, podendo fazer uma palestra aí em Vamos fazer Cuiabá, se depois. Deus quiser. E aí você vai contar o caso que você me contou que não vai ao programa, mas o caso do Filinto, né? Que você. Exatamente. Com o maior Mas isso prazer. nós vamos deixar para pessoalmente, para não acabar a emoção. Combinado. Tá bom? Obrigada. Um abraço, um prazer enorme. Tchau. Obrigado a você. Um abraço. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.